Queridos, a gente falou bastante de 2022, né? E eu vou continuar falando de 2022. O pastor Daniel usou uma expressão que me chamou muita atenção e tocou no meu coração. A importância de andar com Jesus. Ou seja, olhar para Jesus, a fim de que nós possamos ter de fato um ano segundo a vontade de Jesus para as nossas vidas. E para falar de 2022, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o Natal. Aquilo que nós comemoramos ontem, o dia que nós comemoramos ontem. Todos sabem que Natal fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento da nossa maior esperança. Amados, muitas pessoas ficam falando que não nasceu nesse dia, mas eu estou me apegando aqui na mensagem que o Natal nos passa. E aquilo que nós praticamos no Natal, que é algo muito especial, pelo menos a grande maioria. E eu acredito que após essa ministração, o ano que vem vai ser diferente. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando sobre o nascimento de Jesus. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando sobre a maior esperança. Quando a gente fala de Natal, a gente traz para o nosso dia a dia uma atmosfera muito especial. E eu quero falar sobre a importância dessa atmosfera. A atmosfera do bem, a atmosfera do amor, a atmosfera da generosidade. A atmosfera do presente, a atmosfera da família, a atmosfera de todos sentados na mesa, a atmosfera de você criar um ambiente onde é bacana estar junto. Amados, esse é o ambiente que nós deveríamos buscar todos os dias do ano. Esse é o ambiente que nós deveríamos viver todos os dias do ano. Trazer as pessoas para perto. Lembrar de Jesus, como nós lembramos tanto no Natal. Amados, quando nós falamos sobre Jesus, quando nós trazemos Ele na nossa mente, no nosso vocabulário, todos oraram, todos falaram sobre o nascimento de Jesus, todos falaram sobre esperança, todos falaram sobre alegria de podermos estar caminhando com Cristo. Nós devemos criar esse ambiente. E podemos, tomando como exemplo aquilo que nós praticamos do dia 24 para o dia 25. E especialmente no dia 25. Se a questão é a data, faça com que todas as datas da nossa vida sejam datas que você venha reverenciar a Jesus. Que você venha celebrar a Jesus. Que você, a despeito das circunstâncias que muitas vezes não é favorável, e nós estamos passando sim um tempo complicado. Passamos um tempo de pandemia, nós passamos um tempo de recessão. Não obstante a tudo isso, nós passamos os últimos dias, ou estamos entrando nos últimos dias, como a gente está lá em 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 1 a 4. O texto de Timóteo, ele é um texto complexo, e ele fala sobre a realidade dos últimos dias. Mas fala de uma realidade que está debaixo da vontade de Jesus. Fala sobre uma realidade que não acontece por acontecer, ou vem acontecer por conta de algo que não estava esperado. Amados, todas as coisas estão diante do Senhor. Todas as coisas estão diante do Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Jeremias que o Senhor tem bons planos para nós. Planos de esperança. Planos de futuro. Planos de prosperidade. Mas como poder vislumbrar isso se muitas vezes o que está diante dos nossos olhos são coisas que aparentemente são ruins? Eu estou falando que nós estamos numa pandemia, que nós estamos falando de um tempo de recessão, falamos sobre os últimos dias. E nos últimos dias a palavra fala o seguinte: sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tempos difíceis, sim. Mas tempos que em Deus, tempos que se nós estivermos caminhando com Cristo, certamente, o que nós contaremos ao final do ano de 2022 serão os testemunhos de vitórias que nós temos. Amados, é a palavra que nos garante isso. É a palavra que nos dá condições de verdade, de olharmos para 2022, esse ano que todo mundo está falando que vai ser difícil, e eu não imagino que seja fácil, mas eu imagino que durante todo o ano, se eu caminhar com Cristo, caminhar em obediência, se eu buscar a palavra de Deus, amados, olha esse termo, buscar a palavra de Deus, para que ela seja instrução, para que ela seja caminho, para que ela me leve, você vai passar pelas dificuldades com um olhar totalmente diferente. Um olhar totalmente diferente. Amados, não foi diferente. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando do nascimento, mas toda a vida de Jesus, ela faz parte de um propósito. E houve, na história de Jesus, dias que para alguns foi terríveis. E foram dias terríveis. Ou foi um dia terrível. Mas ele vinha cumprir uma promessa. Ele vinha completar um propósito. Ele veio estabelecer um novo tempo. Eu estou falando da morte de Jesus. A morte da morte pela morte de Jesus. A morte de Jesus matou a morte que nós tínhamos por conta do pecado. Aquele dia terrível, na verdade era uma promessa de Deus. Na verdade era uma palavra se cumprindo. Na verdade era uma palavra se realizando, tornando corpo, tornando verdade. A nossa morte sendo morrida na morte de Jesus. Mas para alguns aquela morte foi um sofrimento. Enquanto Jesus estava naquela cruz, os discípulos foram embora. Fugiram com medo. Um deles negou o Senhor e estava chorando num canto, triste por não ter conseguido estar firme com aquele que ele tanto amava, e de fato Pedro amava Jesus. O outro que traiu já estava morto, em algum lugar estava morto. Os demais, exceto João, todos fugiram. E por que fugiram? Porque eles não conseguiram enxergar o que estava por detrás, o que estava se realizando por conta da morte de Jesus. A cada suspiro que Jesus dava naquela cruz, João, ele via aquele sonho do seu líder, do seu pastor, de um novo reinado se acabando. Na verdade era justamente o contrário. A cada suspiro se construía uma história, se construía um novo mover, se construía uma verdade. A cada suspiro de Cristo se realizava o plano perfeito de Deus para aniquilar a morte, para aniquilar Satanás, para aniquilar os planos do mal. Foi um golpe terrível. Mas João, Pedro, os demais discípulos não viam, porque eles viam na carne. Eles estavam enxergando pela carne aquilo que estava acontecendo. Amados, quantas vezes somos levados por não observarmos aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem nos dado, como foi falado aqui através do louvor. O Nando falou aqui que 2022 vai ser um tempo de glória. Amados, eu só vou viver essa glória se eu tomar isso como pela fé. Se eu me encher da presença do Senhor e não olhar para a circunstância. E não olhar para as coisas terríveis que certamente vão acontecer, mas que elas venham para se cumprir a cada palavra que o Senhor tem escrito nela e tem nos dado como direção.
Mas você não pode enxergar você não pode encarar essas coisas pela carne. Você precisa ver pelo Espírito. Você precisa ouvir como se Jesus estivesse falando para você. Eu sei o que está acontecendo. Confie em mim. O pastor Daniel orou sobre um ambiente, sobre uma atmosfera de cura, de milagre. O diagnóstico do mundo é desfavorável. Mas, amado, qual que é o diagnóstico de Deus para você? Qual que é o diagnóstico que Deus tem para você? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem permitido acreditar? Amados, muitas vezes nós somos egoístas e queremos viver aquilo que está diante dos nossos olhos, ou o máximo do que meu braço pode tocar. Essa é a nossa natureza. Mas, amados, quando você aceita Jesus, Deus te dá uma outra natureza, que você só vive se você tomá-la pela fé. Não é mais até onde o meu braço chega. Eu diria para você, é até onde a minha oração chega. Até onde os meus joelhos dobrados chegam. Até onde o quanto eu conheço de Deus. Até onde o quanto eu vivo, eu me experimento de Deus. Até onde eu me sinta parte de Deus. É muito mais do que vir à igreja, é ser igreja. É muito mais do que receber, é aprender a dar. E não permitir que o medo seja uma parede que te impossibilite de fazer algo que está além da tua capacidade ou do teu entendimento. Mas é uma postura tal que faça com que você caminhe por aquilo que está escrito, por aquilo que tem sido te dado a cada dia. E nós precisamos observar isso com o olhar correto, senão nós entraremos em 2022 segundo o diagnóstico do mundo. Vai ser difícil. Aí vai ser difícil mesmo, porque você não vai vencer. Vai ser difícil mesmo porque você não vai conseguir se mexer. Você não vai conseguir reagir. Pedro não reagiu porque ele temeu que o sonho dele estava se acabando. João suspirava porque ele via o amado dele morrendo. Os outros discípulos fogem porque eles perderam a esperança que outrora eles tiveram recebido. Mas a esperança não se perdeu. A morte, ela não foi uma parede, pelo contrário, a morte era um caminho, era uma porta que se abria para algo extraordinário. Meu irmão, eu quero dizer para você, com Jesus você tem sempre uma porta aberta para um lugar diferente, um lugar do sobrenatural de Deus. Amém? Quem anda com Jesus sempre vai ter uma porta aberta. Mas por que muitas vezes nós fechamos as portas? E eu digo para você, porque você não tem olhado de verdade para Jesus. Talvez você tenha olhado para você, talvez você tenha olhado para os planos que você tem feito. Amados, eu não quero dizer para você que fazer plano não é bom. Eu só quero dizer para você que ao fazer planos, lembre dos planos que Deus tem para você. Planos de paz, planos de prosperidade, planos de esperança, planos de um futuro. Eu quero que vocês lembrem dos planos que Deus tem. Eu quero que vocês se esforcem a cada dia e cada dia mais de viverem esses planos, ou de começar a semeá-los, para que esses planos cresçam e se tenham, então venham nos dar frutos. Eu separei esse texto da morte de Cristo porque ela é muito rica. Onde todos o abandonam, como está escrito lá em Mateus 26, 56. É necessário que nós aprendamos a não enxergar as coisas do nosso dia a dia pelos olhos da carne. É fundamental que nós aprendamos a lidar com o nosso dia a dia através de Jesus, através da Bíblia. Lembre-se sempre, a morte da morte, na morte de Jesus.
A morte da esperança, como os discípulos viram, ou uma porta maior para a esperança. Provérbios capítulo 16, versículo de 1 a 4. O coração do homem pode fazer planos, e a ideia é fazermos planos. É só sabermos onde, com quem, com que propósito. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas do Senhor pesa o espírito. Confia, dá ao Senhor, busque ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, até o teu inimigo, para o dia da calamidade. Deus estabelece todas as coisas. Amém? Então, amados, por que não, sabendo disso, começarmos estabelecendo os nossos planos, olhar para 2022, mas antes de olhar para 2022, olharmos para Jesus. Fundamental. Ontem nós desejamos amor. Ontem nós desejamos paz. Ontem nós falamos de Jesus. Falamos do nascimento de Jesus. Muitos oraram, principalmente na hora de comer. Não é verdade? Por que não fazer isso todos os dias? Por que não sermos generosos todos os dias? Por que não vencermos as dificuldades ou incapacidades que temos todos os dias, não pelas nossas forças, mas por aquilo que Deus tem nos prometido? Amados, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de tudo e Ele está preparando todas as coisas. Amados, na morte de Cristo, tudo estava escrito, cada detalhe. E não era novidade para os discípulos, porque fora dito para eles que era necessário que Ele morresse, depois de 3 dias Ele ressuscitava, que o Filho de Deus iria morrer. Falou de detalhes na palavra, e essas palavras foram compartilhadas com aqueles discípulos, como é compartilhado conosco todos os dias, aos domingos em especial, mas todos os dias, pelo YouTube, pelas lives, pelos cultos, pelas células, pelos cursos, pelos vários encontros. Temos falado que Jesus está no controle, que Jesus é bom, que é maravilhoso, que Ele tem um plano melhor para nós. Mas será que você realmente olha para a tua vida como se ela estivesse? Ou você vive a tua vida como se ela estivesse no plano perfeito de Deus? Outrora não fosse assim, eu imagino que nós saberíamos lidar melhor com a ansiedade, saberíamos lidar melhor com o medo, saberíamos lidar melhor até mesmo com as derrotas. A morte de Cristo nos trouxe vida. Mas para quem olhasse para a morte de uma maneira carnal, olharia somente a morte, acabou. Não, estava criando algo. Deixa eu falar para você um pouquinho desses detalhes da morte de Cristo. Naquela sexta-feira, naquele dia solitário para Jesus, onde Ele estava morrendo, como haveria de acontecer? O tempo foi se passando, e no outro dia era um sábado. E era necessário que todos aqueles que foram crucificados estivessem mortos, porque não poderia entrar na sexta-feira para o sábado, porque era contra a lei. E Jesus, no momento certo, Ele entrega o seu espírito a Deus. E quando os guardas chegam até Ele, quando os soldados chegam até Ele, em lá João, capítulo 19, versículo 32 a 37, eu vou ler com vocês. Os soldados foram quebrando as pernas ao primeiro e ao outro que ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse já está morto, não lhe quebraram as pernas. Amados, a morte de Cristo foi programada por Deus.
Jesus, quando estava naquela cruz, ele estava cumprindo um propósito de Deus, como Deus quer nos falar hoje que nós estamos cumprindo um propósito, e quando nós estamos cumprindo esse propósito, Deus está no controle de todas as coisas. Jesus morre morre no momento certo, mas quando ele morre, o tempo já era muito pequeno. Então chegava o sábado, e a obrigatoriedade de ter que enterrar um homem antes do sábado. Os discípulos ainda continuavam vendo Jesus como um homem morto. Os discípulos continuavam vendo Jesus como uma história que terminava naquele momento. Como muitas vezes nós imaginamos que não dá mais. E a gente começa a nos comportar como acabou. Não acabou. Não acabou. E eles levam Jesus, José de Arimateia, Nicodemos, as mulheres, pedem o corpo de Jesus, eles levam para enterrar, mas não davam mais tempo. Eles não tinham tempo para fazer tudo aquilo que tinham que fazer para colocar o corpo de Jesus naquele túmulo. Então eles fazem o básico. Fazem o básico. Enrolam Jesus num linho, num pano, fazem o que tem que fazer, mas rápido, correndo, porque não dava tempo. E eles o colocam lá. Poxa, nem dava tempo, nem foi. Eu fico imaginando eles falando assim: poxa vida, que correria. Além de ver o nosso amado Senhor sendo crucificado, a gente não pode dar para Ele uma morte digna, algo que seja adequado. E muitas vezes a gente começa a permitir que aquele problema vai nos contaminando, e aquilo que é ruim vai ficando pior, aquilo que é pior vai ficando muito mais pior. Porque a gente está chegando nas coisas com o olhar da carne, circunstancial. Amados, o que Deus tem para você é aquilo que foi orado aqui, é um plano sobrenatural, é isso que nós precisamos viver, uma atmosfera sobrenatural, uma atmosfera onde você sempre acredita na possibilidade do milagre, você sempre acredita que a porta aberta é a porta que Deus abre. Isso é fundamental para nós lidarmos com 2022, ou lidarmos com qualquer ano da nossa vida. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender a andar com Cristo em todas as situações, sejam elas grandes ou pequenas. Nós precisamos viver uma atmosfera sobrenatural. Pastor, dá uma dica. Natal. Natal. Pensa no Natal. Pensa no que você fez no Natal. Pensa naquilo que você vive, a atmosfera. Eu vou repetir para ficar muito marcado aqui no teu coração. Não é só o dia 25, é a atmosfera que é criada. Onde você está falando de Jesus, Jesus nasceu, Jesus, começa a ter esse ambiente no teu coração. Leva Jesus para o teu trabalho, leva Jesus para a tua escola, leva Jesus para a tua vida. E faz com que as pessoas conheçam Jesus através dela. Sendo generoso, sendo amigo, convidando para estar perto, abrindo a porta, dando abraço, cumprimentando, enviando. Seja feliz, que seja próspero o teu ano. A gente faz isso. É engraçado que o Natal vem bem num momento muito importante da vida, porque 5 dias depois a gente está comemorando o quê? O ano novo, um novo ciclo. E toda vez que nós começamos um novo ciclo, ou de um modo geral, quando começamos um novo ciclo, nós fazemos planos, nós fazemos balanços. Eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Eu não posso mais fazer aquilo. Na verdade, por que não hoje nós assumirmos um compromisso com Cristo e falar: Senhor, os meus planos serão a partir de agora os teus planos. A minha vida agora será pautada por aquilo que o Senhor me der. E amados, olha só que algo tremendo. A pauta de Jesus é sobrenatural. A pauta de Jesus te coloca diante do impossível. Mas você pode sofrer, como os discípulos sofreram, porque eles não enxergaram pelos olhos da fé aquilo que estava acontecendo. Eu quero dizer para vocês, Deus está querendo trazer algo sobrenatural para a tua vida, nesse lugar, amém? Glória a Deus. Então o sol estava se pondo, e os encarregados pelo sepultamento estavam espremidos entre os 2 mandamentos de Deus: sábado e o corpo de uma pessoa executada deveria ser enterrado no mesmo dia. Assim não puderam fazer tudo o que precisavam.
Deus estava no controle. Sexta-feira, o sábado, o dia do descanso, e logo no domingo, a gente vê essas expressões falando sobre o dia de domingo nos 4 evangelhos. E na medida que nós temos o cuidado de ler todos os relatos em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê uma explanação perfeita daquilo que aconteceu. Por exemplo, lá em Lucas 24:1 fala que eles foram terminar o serviço. Não conseguiram fazer tudo o que devia, ou quiseram melhorar aquilo que tinha sido feito. E a gente vê que as mulheres, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, começou o dia, todo mundo aflito, vamos consertar tudo. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Amados, muitas vezes nós preferimos alimentar a morte. Muitas vezes nós preferimos alimentar as derrotas, as desgraças, os problemas. A gente acredita muito mais nas coisas feias do que nas coisas bonitas que Deus tem dado pra gente. Verdade ou não? Acabou, deu errado, tal pessoa fez isso. Aí você já corta relacionamento. Vamos tentar de novo. Não consigo, não dá certo. Já fez uma vez, já fez 2, já fez 3. Meu negócio não vai pra frente. Minha vida, eu não mudo o meu jeito. A gente sempre está cuidando da morte. Por que a gente não coloca um pouco mais de esforço? Vamos começar assim, bem pouquinho. Colocar mais esforço na vida. Começar a acreditar um pouco mais que existe uma possibilidade. Que dá para mudar, que dá para melhorar, que dá para fazer diferente, principalmente porque aquilo que diz respeito à tua vida diz respeito aos propósitos que Deus tem. Os propósitos eternos, propósitos de salvação, propósitos de vida eterna. Não é por mim só, não é só por você, é por conta de Deus. A gente ensina que você quer conseguir perdoar, não olha para a pessoa, olha para Jesus. É verdade, porque talvez eu não consiga perdoar a pessoa por aquilo que ela me fez. O meu sentimento de ofensa ou de tentar recuperar alguma coisa que eu perdi é muito grande. A não ser quando você olha para Jesus e vê nele algo muito maior. Esse é o segredo. Olha para Jesus. Glória a Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus e olhar nessa perspectiva e falar, bom, não é bem assim, dá para fazer. Aquelas mulheres acordam bem cedinho e elas vão tratar a morte. Mas amados, Deus está no controle, Ele já tinha tratado, não da morte, mas da vida. A morte da morte na morte de Jesus. Ele já tinha tratado, o que aconteceu? Antes que as mulheres chegassem, e chegaram lá preocupadas, quem vai tirar a pedra? Como que nós vamos entrar? Como nós vamos fazer? E a gente sabe nos textos, nesses relatos dos evangelhos, que os líderes estavam preocupados e colocaram guardas, porque eles achavam que Jesus podia ter o seu corpo roubado, porque ele falava que ia ressuscitar. Amados, muitas vezes o mundo ouve a verdade e às vezes trata com mais seriedade que nós cristãos. Os caras estavam preocupados com essa história, da maneira errada, mas estavam preocupados. Ele está pregando que ele vai ressuscitar, ele está pregando que ele vai ressuscitar, então coloca a guarda. Roubar ninguém rouba. É isso que eles estavam pensando. Os caras estavam preocupados com a palavra sobrenatural. Muitas vezes o mundo se opõe entre nós e Deus porque eles valorizam isso, se levantam contra isso. E muitas vezes nós ficamos recebendo isso sentados, sem agir na direção correta, na direção de Deus. Eu creio e eu vou me manifestar para que aconteça isso, porque é para a glória do Senhor. E eles colocaram guardas. E as mulheres vão lá para tratar a morte. Aí chegando lá, Deus já tinha preparado a vida. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela, e seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Glória a Deus. Eu queria ouvir uma salva de palmas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vive. E vive para sempre. Não vai morrer mais. Não vai morrer mais.
Essa é a nossa grande esperança, a esperança que nós precisamos levar para a nossa vida todos os dias a partir de hoje, para que Ele seja glorificado e nós verdadeiramente possamos viver as melhores promessas de Deus. Oh, Ele ressuscitou. Amados, quantas vezes Deus tem chegado antes que você chega? Sabe o que eu te falo? Todas as vezes. Por que você sofre? Porque você não tem procurado enxergar isso. Mas o Senhor está te convidando hoje, como Ele começa a fazer a partir de agora com seus discípulos. Não temas. Não temas. Eu estou contigo. Não temas. Eu chego antes. Não temas. Eu estou no controle. Não temas, eu sou Deus. Não ande por vista, ande por fé. Não temas, eu estou além das circunstâncias. O mundo jaz no maligno, mas você está sentado comigo nas mansões celestiais, gozando sim de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Onde você está? Meu irmão, você precisa se posicionar hoje. Você precisa se posicionar hoje. Pastor, o que eu faço? Hoje você faz o quê? Começa a gritar, começa a tomar posse, começa a profetizar, começa a se enviar. Antes que você saia, envia. Fala, Senhor, eu vou no poder do teu nome. Senhor, eu vou no poder da tua palavra. Senhor, eu vou pela fé que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vou adiante, eu vou adiante. Você não precisa nem ter saído do teu lugar, mas você tem que declarar a tua palavra, para que ela saia e comece a transformar o ambiente. Como a palavra do Senhor, dita lá no Antigo Testamento, sobre Jesus, lá em Isaías, quem Ele seria, o que Ele faria, e como Ele faria, Ele declarou a palavra. Deus fez assim, ó, buf, recebe a palavra, e a palavra foi jogada na eternidade. E ela cumpriu o seu papel, e ela tem cumprido o seu papel. A palavra de Deus tem cumprido o seu papel, e você tem que estar debaixo dessa palavra. Lança a tua palavra, faz com que ela vá na tua frente. Palavra de vida, palavra de paz, palavra de futuro, palavra de prosperidade, palavra que contempla a Deus em todos os momentos, a despeito das circunstâncias. Hoje você tem que lançar a tua palavra e acreditar que ela vai começar a transformar o ambiente, porque você faz parte do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Lança a palavra de vida, lança a palavra de cura, como o pastor Daniel orou aqui. Por que não acreditar? Por que não acreditar? Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, a palavra que a gente tem visto aqui, ela tem cooperado, as coisas têm acontecido perfeitamente. As mulheres chegam naquele lugar para cuidar da morte, mas o que elas contemplam? Vidas. Elas contemplam a vida. Mas a gente sabe que é difícil lidar com circunstâncias. E o próprio Senhor, Ele começa a trabalhar. Olha só o que vem nos próximos textos que eu separei para vocês. João capítulo 20, de 1 a 4. As coisas não estavam claras ainda. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Isso eram as mulheres falando, elas acreditavam que tinham roubado. O medo que os guardas tinham era o medo que aqueles que tinham ouvido dele também estavam tendo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que era João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Eles estavam confusos. Em Marcos 16:8, e saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, não disseram a ninguém. Amados, muitas vezes nós lidamos dessa forma, então nós precisamos sim de termos pessoas do nosso lado que nos façam lembrar, que possa dizer para nós, a despeito das circunstâncias, não temas. Começando pela palavra de Deus, começando por Cristo, mas também alcançando as pessoas que estão do nosso lado. Amém? A igreja de Cristo, ela cumpre esse papel. Amados, é errado não congregar. É errado não estar no meio onde Deus se apresenta como a sua família e fala. É claro que nós temos nosso Mateus 6,6, que é o nosso tempo secreto, nossa oração. Mas eu estou dizendo para você, amados, não ande sozinho. Nós precisamos de um do outro. Isso é fundamental.
Não se feche na tua casa. Isso foi uma das coisas que o inimigo tentou fazer, e muitas vezes nós estamos escolhendo a fazer. Agora lá em Mateus 28:10, então Jesus lhe disse: não tem mais. Jesus chega perto deles e fala assim: olha, eu estou vivo. Amém? Eu estou vivo, glória a Deus. Eu estou vivo, não temas. 2022 vai ser terrível, não temas, eu estou vivo. Jesus está falando isso para nós hoje: não temas, eu estou vivo. Conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Alimenta a tua fé, alimenta a fé dos outros. Conta para todo mundo: eu estou vivo, não temas. Jesus quer que nós façamos isso. Jesus está nos convidando hoje, nesse dia 26, nesses 5 dias que antecedem o ano novo, o planejamento, o novo ciclo. Ele está falando assim: não temas. Quando alguém falar para você vai ser difícil, não tema. Como assim? Não tema, Jesus está vivo. Jesus está no controle. Ele morreu a minha morte, pela morte dele eu derrotei a morte. Não temas. Se alguém vier te falar que não vai dar, você fala assim: não temas. Você tem coragem? Amém ou não? Então dá um glória a Deus. Você vai ser um arauto da verdade. Quando alguém chegar para você e falar assim: não vai dar, você fala: não tema. Vem comigo. Uau, que prepotente, pastor. Vem comigo, porque eu estou caminhando no caminho de Cristo. E para Cristo, eu sou o primeiro a me ajoelhar. Para Cristo, eu sou o primeiro a obedecer. Para Cristo, estou longe de ser perfeito, mas nele eu encontro a perfeição. Vem, me segue. Amados, quando alguém chegar para você e falar isso, vai ser ruim. Não temas. Não temas. E continua Jesus surpreendendo, como Ele tem nos surpreendido todos os dias. Lembrai-vos. Aqueles discípulos ficaram naquela confusão: está vivo, não está vivo, ressuscitou, não ressuscitou. Chega João, depois chega Pedro, as mulheres saem correndo. Jesus aparece no caminho, os anjos falam para ela, enfim. Aí chega um determinado momento que eles estão fechados numa sala porque eles estão com medo. E muitas vezes a gente se tranca. Mas Deus continua no controle. E Ele fala: meu, lembra. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos trancam as portas da casa onde eles estavam, com medo dos judeus. Porque eu falei para vocês, mesmo com tudo isso que se apresenta, amados, tem gente que fecha os olhos. Só não pode ser a gente para isso, mas tem gente que fecha os olhos. E vai ter momento que você vai lidar com pessoas que preferem mentir do que buscar a verdade. Aqueles guardas, aqueles mesmos que estavam lá, que eles desmaiaram quando houve o terremoto e a pedra caiu e um anjo apareceu, os caras falam: vixe, ferrou agora, não tem mais jeito. Eles correm para os líderes e falam: meu, deu ruim. Jesus foi embora, Ele ressuscitou, é verdade. Ele é Deus. Põe dinheiro. Fala que é mentira. Fala que o corpo foi roubado. Amados, isso até hoje existe. Até hoje. Até hoje. Preferiram escolher a mentira. Preferiram disseminar mentira para que as pessoas não tivessem acesso. Como muitas vezes pessoas trazem mentiras para nós. Cabe a você falar: não, eu não quero. E nós temos todo o favor de Deus a fim de que isso não aconteça. Eles estavam lá, trancados, né? Em João 20, 19. E de repente veio Jesus, pôs-se no meio deles. E a porta estava fechada. Paz seja convosco. Pastor, 2022 vai ser difícil. Paz seja convosco. Jesus está aqui conosco. Paz seja convosco. Amém? Aleluia. Paz seja convosco. Amados, a gente sempre fala que
Aquelas pessoas daquela época, elas tiveram oportunidades que nós não temos hoje. Eles viram Jesus, andaram com Jesus. Tiveram experiências sobrenaturais, até mesmo da ressurreição. Mas nesse domingo, naquele domingo, eles tinham que acreditar como nós temos que acreditar hoje. E quando nós nos esforçamos, eles estavam se esforçando, eles estavam buscando explicação. E não foi fácil para os discípulos. Eles começaram a acreditar por conta da palavra. Amados, quando nós acreditamos na palavra, quando nós esperamos que essa palavra se realize na nossa vida, o próprio Jesus se manifesta no meio de nós. O próprio Jesus se manifesta no meio de nós. Mas a gente sabe que os demônios, as trevas, as mortes, elas foram vencidas na cruz. Foram definitivamente vencidas. Mas ainda elas continuam a dar coices com ódio desesperado em tudo o que faz parte da criação de Deus. Mas o que o Senhor fala para nós: não se preocupe, Jesus está vivo e tem um novo tipo de vida a todos aqueles que desejam, a todos aqueles que creiam nele. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Qual é a grande notícia, amados, que a gente precisa levar para 2022? Guarda isso, anota na tua agenda. Não se preocupe. As forças do mal estão dando os seus últimos suspiros. Não tenha medo. Jesus ressuscitou. Amados, a morte não foi uma parede. A morte de Jesus, ela não foi uma parede. A morte de Jesus, para mim e para você, foi uma porta que se abriu. Eu quero estar terminando dizendo o seguinte: Jesus está aqui. Ele te convidou para fazer parte desse culto. Ele vem a essa porta e abre ela para você. E fica esperando que você entre. Essa expressão está falando assim: Ele espera que você acredite. Ele espera que você tome posse. Ele espera que através dessa palavra que o Espírito Santo está levando até o coração, e está aplicando, e está criando vida, e está sendo uma semente que está gerando já frutos, seja vivida a partir de hoje. Ele espera que você não olhe mais para as coisas do dia a dia, para as coisas comuns, com os olhos carnais. Eu vou além, eu quero dizer para você que Ele precisa que você creia. Eu preciso que você aceite o Evangelho da salvação por meio do arrependimento dos nossos pecados, arrependimento das nossas falhas, arrependimento da nossa fraqueza, arrependimento do nosso medo, arrependimento por não ter dado atenção àquilo que Ele falou, e muitos de nós têm vivido dessa forma. Temos achado, ou pelo menos nos comportado de tal forma que parece que é o meu eu que resolve. O meu eu, que pode ou não pode. E a lição que Deus tem nos dado, que o meu eu, tem sido impedido. Não porque existe uma porta aberta, mas porque nós temos fechado essa porta por conta do nosso eu. Amado, o Senhor te convida a entrar em 2022, não como eu, mas como nós. O Espírito te convida a entrar em 2022, não como se fosse alguém que entrasse sozinho por si só, capaz ou por conta dos seus resultados. É muito fácil fazer plano quando está dando tudo certo. Quando o negócio, quando a vida funciona, você olha para aquilo que você está vivendo e você já estabelece algo muito maior. Mas quando eu penso dessa forma, eu também estou acreditando naquela que fala: quando eu não tenho nada, eu não tenho mais nenhuma possibilidade.
Não seja pelas suas vitórias, não seja por conta das suas derrotas. Que a partir de hoje seja por conta dos planos que Deus tem para a tua vida. Não seja por conta do teu olhar, por conta da tua capacidade, mas que o teu olhar, antes de contemplar qualquer coisa, o teu olhar possa contemplar o que Deus fez e o que Deus faz. Amados, a cruz está vazia e a cruz está no teu caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você importante. Quando você está andando na direção de cruz, você tem que fazer uma escolha. De um lado, você vai para Deus. Do outro, você se distancia de Deus. Diante da cruz, não existe neutralidade. Ou você toma partido, ou você faz uma escolha, ou você escolhe um lado, ou você simplesmente vai se distanciar de Deus. Eu quero te convidar hoje, diante da cruz, escolher a direção que aquele que não está mais nela tomou. A direção da vida, a direção de Cristo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Contemple a cruz. Permita que passe como um flash na tua mente essa palavra. Jesus sendo crucificado, suspiro. Mas não veja como os discípulos, veja como alguém que já conhece a verdade. Veja como alguém que sabe o que vai acontecer, que Ele vai ressuscitar, e Ele vive, Ele está com o Pai, Ele é nosso intercessor, Ele é nosso melhor amigo. Começa a contemplar a necessidade de tomar uma escolha, pois daqui para frente não dá para ser como era antes. Não dá para ser como alguém que fica parado, olhando. Não, eu sou parte da solução do problema, e o Senhor me chamou para que eu fizesse parte disso. Você está diante da cruz agora, e ela está vazia. E aquele que outrora estava lá, está te chamando, vem. Vem. Vem fazer parte da família de Deus. Vem fazer parte dos vitoriosos. Vem fazer parte daqueles que vencem, daqueles que têm solução. Vem fazer parte. Vem. Talvez você esteja aqui nessa igreja pela primeira vez. Estou vindo algumas vezes aqui e nunca teve a oportunidade de declarar publicamente, nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus. Fala: Deus, eu quero andar nesse caminho, eu quero escolher isso para mim a partir de hoje. Eu queria perguntar para você que está aqui e nunca fez isso: você quer fazer isso agora? Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero pedir para você se levantar. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador? Fica de pé. Fica de pé. Tem alguém que nunca aceitou Jesus e que deseja aceitar Jesus? Eu não estou enxergando. Amados, é uma escolha tão importante. Talvez todos aqui tenham feito isso, mas se você não fez, é aquela oportunidade que você não pode passar, que você não pode deixar em branco. Você que está me assistindo, se você nunca entregou a tua vida para Jesus e hoje você quer entregar o teu coração para Jesus, faça isso e manda através desse QR Code, porque nós entraremos em contato com você, caminharemos com você, a fim de que você conheça a Deus e tenha experiências maravilhosas com Ele. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, faça isso. Fala: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Recebo todas as suas promessas, e a partir de hoje elas serão os meus próximos passos. E você, meu irmão, que tem caminhado na direção de 2022, tem alguns dias ainda pela frente, ainda dá tempo, não só de resolver problemas esse ano, mas principalmente de você entrar em 2022 cheio de convicção, e como aqueles que vai olhar para o dia seguinte sabendo que Deus está ali e Ele tem o melhor preparado para você. Se você deseja que seja dessa forma, novamente eu quero te colocar diante de uma escolha.
Fique de pé. Eu quero entrar em 2022 como aqueles que acreditam, como aqueles que sabem que Deus está no controle. Vocês ouviram, amados? Fica de pé. Deus está falando para você, você quer entrar em 2022 como aqueles que acreditam, como têm fé. Essa palavra é para você. Muitas vezes é necessário que o próprio Jesus apareça. Se for necessário, o Senhor se manifeste aqui. Mas nós não podemos mais permitir que Satanás venha roubar aquilo que Deus tem nos dado como promessa e nos enviado para que nós não apenas prosperemos, mas também para que nós levemos prosperidade. O Senhor nos chama para que nós sejamos como aqueles jovens que o pastor Daniel falou aqui, dos pãezinhos e dos peixinhos. O Senhor tem nos chamado para que nós possamos colocar, para que seja multiplicado bênçãos e possibilidades. É isso que você quer? Então fala: Deus, eu quero. Eu quero ser aquele que leva os pães e os peixes. Eu quero ser aquele que leve as possibilidades. Eu quero ser aquele que tem a solução. Não uma solução que parta de mim, mas a solução que vem do Senhor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte, venceu a morte, venceu a morte. Jesus venceu a morte através da sua morte. É por sua vida que nós podemos orar, que nós podemos clamar, que nós podemos chorar. É por conta da vida de Jesus que nós podemos dar o nosso próximo passo. E que seja assim em 2022. Não temas. A paz esteja com vocês. É porque Jesus está vivo. Temor não há. Amados, quando vocês saírem dessa igreja, façam isso sabendo de uma coisa. E mais, faça com que tudo isso que foi falado aqui, muitas outras pessoas possam vir saber. E Deus vai colocar oportunidades no teu caminho. Quando você encontrar alguém doente, quando você encontrar alguém aflito, quando você encontrar alguém chorando porque não sabe o que vai acontecer amanhã, você vai poder falar para ele assim, como Jesus falou para você hoje: não era eu. Não temas. A paz seja contigo. Eu tô contigo, eu tô com você. Eu vivo. Posso crer no amanhã. Eu quero despedir os irmãos cantando, louvando. Mas não permita que essa música termine quando você sair por essas portas. Pelo contrário, faça com que ela vá aumentando. Faça com que ela vá crescendo. Faça com que ela vá alcançando. Faça com que ela vá se manifestando. E pela fé, ela seja essa palavra que eu falei que nós precisamos lançar. Lá na frente você vai chegar e tudo já vai estar preparado, porque Ele vive. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e as consolações, a presença maravilhosa, gostosa, aconchegante, prazerosa, incrível do Espírito Santo esteja com os irmãos, hoje e todo sempre, para a glória do Senhor.